Sabe, gente, muita gente me pergunta, muita gente quer saber, muita gente quer que eu fale também. Como foi que tudo começou na política, né? Como foi que nós chegamos a esse ponto de sociedade aonde nós estamos hoje? Olha, gente, desde que existem agrupamentos humanos, existem relações políticas. Desde que houve a necessidade de se refletir sobre o coletivo, de se pactuar formas de convivência, de se estabelecer parâmetros, padrões, conceitos, regras, leis, legislações, constituições, tudo isso demandou a existência de uma estrutura política e, por consequência, de pessoas que pudessem representar e constituir essas estruturas. Então, nós podemos dizer com toda segurança, não temos provas, não temos convicção, de que desde que a primeira família, o primeiro homem das cavernas, encontrou a primeira mulher das cavernas e tiveram várias pessoinhas das cavernas, e essas pessoas cresceram, foram para fora das cavernas, se encontraram outras pessoas, trouxeram essas pessoas para dentro das cavernas, e no círculo vicioso do vício de pessoas que se reproduzem e voltam para os seus ambientes familiares, foi que se constituíram as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos humanos. Quando isso chega numa determinada proporção, imediatamente é necessário que se estabeleça um cotidiano, que se estabeleça uma rotina que é mediada por pactuações coletivas, que tem como objetivo manter minimamente a ordem social e fazer com que as pessoas que vivem sobre a égide daquela política ou dentro daquele círculo de regras possam viver harmoniosamente e tenham seus conflitos previstos e sanados, punidos na forma da lei de cada sociedade. Então tudo isso está muito imbricado, tudo isso está muito relacionado. A forma das leis, a execução, apesar de que houve uma separação ao longo do tempo do que seja o regime de legislação ou o parlamento, né? Quem é que faz, quem são os parlamentares que estão no âmbito do legislativo, e o judiciário, que é de fato quem cumpre a execução das leis, a quem cabe cumprir a execução das leis. Então, ao longo do tempo, isso foi evoluindo do ponto de termos vamos usar uma sociedade que tem uma forma de organização mais simples, uma tribo, onde existem 200 pessoas nessa tribo, e existe nessa tribo um cacique, um xamã, um pajé e um conselho de anciões. Isso é um regime político, isso é o estabelecimento de um regime político. Agora, é claro que os critérios que são utilizados para estabelecer quem são as pessoas que vão executar a política é que vão mudando, vão variando de sociedade para sociedade. Em algumas sociedades, as pessoas nascem já com o direito de serem reis, de serem rainhas, são preparadas para aquilo. Do mesmo jeito que em outras sociedades as pessoas são eleitas, independente de onde você tenha nascido e de qual origem social, de que camada social você venha, você pode pleitear, fazer parte desse universo, desse mundo, desde que, evidentemente, as pessoas te escolham, te elejam. Mas o que é o regime político que nós estamos vivendo, apesar de ser um regime político que passou por várias evoluções, ele ainda se assemelha muito ao modelo da polis grega. Apesar de, na polis grega, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos aptos a votar, pessoas livres, adultas, na maioria das vezes homens abastados,
que eram escolhidos e que podiam escolher quem eram as pessoas que iam criar as regras. Há muito pouco tempo, na história da atual civilização, na moderna história da civilização, por exemplo, as mulheres foram reconhecidas enquanto seres dotados de uma inteligência semelhante à dos homens e, portanto, também pessoas capazes de votar e de serem votadas. Mas o que eu queria conversar com vocês hoje aqui nesse vídeo? Nós estamos passando por um momento muito difícil da sociedade brasileira. Nós tivemos o nosso direito sequestrado, porque ao longo na Constituição das bancadas nós acabamos tendo uma maioria de pessoas de direita e não conseguimos executar plenamente o projeto de esquerda que estava planejado, que estava previsto para esse país. Então, eu sempre digo para os meus amigos, infelizmente, nós não conseguimos fazer a reforma política do jeito que a gente queria. Por quê? Porque se a gente for analisar a história política do Brasil, a gente também vai chegar nas tribos indígenas. Antes de o primeiro Taravella chegar aqui, antes de Marco Polo passar por aqui, antes de Cristóvão Colombo chegar na América, antes de Pedro Álvares Cabral saber que existia essa região daqui, aqui já tinha comando. Aqui já tinha um modelo tribal, comunista, aonde as pessoas produziam para a coletividade, consumiam da coletividade e viviam na coletividade. Quando elas não estavam satisfeitas, elas iam embora para o meio do mato fazer outra tribo. Era assim que funcionava aqui. Enquanto isso acontecia aqui, nós tínhamos na região dos nossos colonizadores, dos nossos primeiros colonizadores, um modelo político que era um modelo teomonárquico, onde existia um rei que era escolhido de Deus, uma cruz e uma coroa entrelaçados, imbricados. Quando chegou-se ao Brasil, houve uma tentativa de imposição desse modelo monárquico, desse modelo cristão, que foi conseguido se implementar por um curto prazo de tempo às custas de muito sangue, de muito sangue indígena, de muito sangue negro, de muito sangue português também, das pessoas que vinham já escravizadas ou, como se diz, degredadas, punidas, que vinham para cá em forma de punição e também eram escravizadas aqui. Então a história desse país, depois de sua descoberta, é uma história sangrenta, uma história sanguinolenta, uma história terrível. Quando a sociedade brasileira se formou no bojo desse sangue, no seio dessa violência toda, imediatamente um espírito de insurgência, de insubordinação tomou conta e desde então se lutou pela independência do Brasil, pelo estabelecimento de um outro modelo político. A República, ela veio substituir essa cruz, essa coroa, a monarquia e o cristianismo que estava por trás, por cima, por lá, por todos os lados dessa monarquia. Só que a gente não sabia, nosso modelo de república era o modelo de república da polis grega, que é o modelo original. Então, como nós íamos nos organizar enquanto uma república? Do mesmo jeito que as coisas funcionavam no antigo modelo de república. Vamos escolher um parlamento, vamos escolher um presidente, vamos escolher algumas poucas pessoas que vão representar todas as várias pessoas e assim as coisas vão fluir. Na política, como na vida, é preciso ter certeza, ter confiança que as pessoas que você escolheu para irem fazer o que você gostaria, primeiramente, sabem o que estão fazendo, sabem como fazer aquilo que você quer, gosta, espera, e que essas pessoas estão comprometidas com você e têm um compromisso existencial com você, com a sua convicção política, que vai fazer com que lá pelo meio do caminho
essas pessoas não mudem de ideia, não mudem de lado, não mudem de opinião, como acontece não raras vezes. Então, nós chegamos a um ponto na sociedade brasileira, depois de ter passado por uma ditadura militar, depois de ter passado por um processo de republicanização que também não foi fácil, de muito conflito de classe, de muito conflito social, de muito conflito de interesse, de muitos padrões e conceitos divergentes, nós chegamos a um modelo que nós julgávamos que, em alguma medida, era um modelo justo, porque, em tese, permitia que todas as pessoas tivessem oportunidades semelhantes, tivessem oportunidades de realizarem seus sonhos e de alcançarem os lugares que estavam postos nessa sociedade que a gente vive. Só que nós sempre desconfiamos de que não era bem assim. Nós sempre desconfiamos de que alguma coisa estava errada. Então, há pouco tempo, não muito tempo, nós começamos a falar em reforma política. Falar sobre uma reforma política só foi possível por conta da ascensão do povo, daqueles que representam o povo e que são parte do povo ao poder. No entanto, era o que eu ia dizer para vocês, não existe no Brasil um bate-chapa. Não é porque nós chegamos à presidência que nós temos autonomia para impor um projeto político para umas bancadas que não estão comprometidas com esse projeto político, que não tem compromisso com as pessoas, tem compromisso com seus interesses, seus segmentos econômicos, tudo bem. Então, nós falamos de reforma política, nós falamos em taxar as grandes fortunas, nós falamos em abrir o sinal de televisão, e foi assim que houve uma intensa manipulação e nós chegamos ao ponto onde nós chegamos. Então, hoje, meus amigos, ficam se perguntando como nós vamos restabelecer a ordem, porque nós estamos vivendo um caos. Quando, na democracia, o direito ao voto, ele o direito de governar, de quem foi votado, é retirado sem que haja realmente um processo de um julgamento justo, com pessoas idôneas, com juízes capacitados, com provas, que mostram provas, que fazem relatórios, e não simplesmente votado por pessoas que têm interesses declaradamente antagônicos aos interesses do povo, que justamente é quem elege, em tese, quem vai governar. Digo em tese porque, atualmente, o que a gente vive é a negação do direito do povo. Já não bastasse nós termos tantos direitos negados, nós temos agora mais direitos negados. Como nós vamos sair dessa sinuca de vida? Como nós vamos sair desse sinuca? Meus amigos, me perguntam, meus amigos, eu sempre digo, gente, nós precisamos romper com o modelo grego. Nós precisamos romper com o modelo da polis grega e empoderar o povo. Nós precisamos de mais conselhos, de mais um parlamento maior. Nós precisamos que as leis não sejam decididas, assinadas ou vetadas dentro de salinhas por pequenas dúzias de pessoas. Nós precisávamos que houvesse, com a mesma intensidade com que as pessoas se elegem, querem se eleger ou se oferecem para representar os interesses do povo, fosse investido no sentido de garantir que o povo pudesse expressar os seus próprios interesses e ter esses interesses convertidos em benefícios. Então, o que nós precisamos hoje no Brasil para atingir esse novo patamar de formulação política, de estrutura política? Nós precisamos de uma forte guinada à esquerda. Nós precisamos de uma renovação intensa. E todas as bancadas, agora a gente vai ter eleição municipal, nas prefeituras, nas bancadas municipais, começando por cada cidade, por cada vereador, para a gente depois poder crescer mais na próxima eleição e poder reverter esse quadro de vez, criar uma conjuntura, que é o que está faltando hoje, ter uma conjuntura que dá conta de fazer essa mudança, de colocar realmente o povo no poder, de romper com esse modelo greco-romano
sabe, de umas pessoas que vão lá e ficam tomando decisões por todos nós. Enquanto isso não acontece, enquanto isso não vem, a coisa mais importante de todas é que a gente eleja pessoas que realmente têm compromisso com segmentos sociais, pessoas que realmente têm compromisso com pautas, com discursos, que têm história e que representam pessoas, não simplesmente pessoas que conseguiram se eleger porque têm uma estrutura financeira ou porque conseguiram arrebanhar votos de pessoas que não tinham convicção, mas que aceitam se corromper com pequenos favores. Porque muita gente fala do político corrupto, mas pouca gente fala do eleitor corrupto. É por causa do eleitor corrupto que muitas vezes a gente tem um projeto político emperrado, que a gente tem um modelo que não consegue evoluir, que não consegue avançar. É porque as pessoas não conseguem perceber a política como um elemento fundamental, é um capim crescendo em volta da sua casa. Se você não vai lá, não cuida, não poda, daqui a pouco aquele capim toma seu portão, daqui a pouco tem um monte de bicho morando naquele capim, que entra na sua casa, que fere seus filhos, que morde seu pé, que infecciona e vira uma doença, e é assim. A política é um capim em volta da nossa casa. Se a gente não cuida, se a gente não tem uma forma de lidar com aquilo que nos proteja dos malefícios daquilo crescendo indefinidamente, a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Então eu quero convidar você a refletir sobre isso, a refletir sobre a história da política, a refletir sobre o futuro da nação, sobre o que você espera, o que você quer, e se engajar. Mais do que se engajar numa eleição, numa campanha, se engajar num projeto político, se engajar numa coisa que você acredita, que você quer, que você acha que pode mudar o mundo para você e para os seus, para que daqui a 5, 10, 15 anos a gente não viva um quadro de estagnação e a gente não continue gritando pelas mesmas coisas que não foram feitas e não reclame das mesmas coisas e não ache que a culpa é de uma pessoa só. A culpa é do coletivo. A culpa é minha, é sua, é de todos nós que não conseguimos mudar verdadeiramente a política brasileira. Continuamos mantendo essas bancadas de direita, continuamos bancando essas pessoas que não têm compromisso nenhum com o que é povo, com o que é pauta do povo, gente que nunca passou fome, gente que nunca precisou trabalhar, gente que nunca soube o que é faltar, o que é precisar. Então, quando você for votar, por favor, pense nisso, pense em política, pense no futuro, pense que você é parte desse processo e não deixe o capim crescer em volta da sua casa.